Obrigado para todo mundo que está chegando agora, muita gente é nova por aqui. Se você ainda não está inscrito, é só o que eu peço para você se inscrever no canal, não custa nada, é de graça e você vai recebendo conteúdo, né? À medida que a gente vai publicando aqui novidades, especialmente a respeito do Timão, você que deve estar aqui por conta do Corinthians, mas também a gente aborda outros times por aqui, tá bom? Vamos lá, vamos falar de Corinthians e Vasco da Gama, a final, a grande decisão da Copa do Brasil de 2025, quem diria? E vale para os dois, tá? Porque o Vasco também é um clube com muitos problemas, né? Enfrenta uma recuperação judicial, tem lá o Pedrinho como o presidente do clube associativo, né? O Pedrinho, ex-jogador, ex-comentarista, que colocou os seus bens lá como garantia para tentar recuperar o clube do coração, o clube que ele se dispôs a ajudar. E o Vasco é um clube muito simpático, né, no Brasil inteiro, tem uma torcida gigantesca, um clube de massa, uma torcida apaixonada, e que está também, né, buscando esse título, essa conquista, e o fato de chegar na decisão também já é um grande feito, diante de tudo que aconteceu com o Vasco nos últimos tempos e até pela campanha do Brasileirão, né? Um clube que chegou a sonhar com uma vaga na Libertadores, depois de uma sequência positiva e depois de uma derrocada muito grande, tomando pancadas atrás da outra, 5 derrotas, até que aplicou aquele 5-1 no Inter, e por pouco ali não disputou alguma coisa mais perigosa na última rodada, porque, né, tinha conseguido ali uma ou outra vitória que tivesse dado uma pontuação um pouquinho mais aceitável, mas foi uma campanha muito ruim também, mas tem bons valores esse Vasco da Gama. Tem o menino Ryan, que é absolutamente a revelação do Campeonato Brasileiro, muito perigoso, olho nele. Tem o Felipe Coutinho, que embora não seja o mesmo Coutinho de antes, é um jogador sempre muito perigoso na bola parada. Tem o goleiro Léo Jardim, que se a disputa foi para penalidades, né, um goleiro que também tem se destacado, assim como o Hugo Souza pelo lado do Corinthians. Tem o Paulo Henrique, que embora tenha feito gol contra no jogo contra o Fluminense, né, é o lateral que acabou chegando na seleção brasileira e fez uma boa temporada, né, dá pra gente colocar dessa maneira. Quem mais? O Verratti, né, sempre perigoso na bola aérea. Tem o Nuno Moreira, tem o Tietê, que a gente conhece muito bem, tem o Fernando Diniz, né, cara, que é completamente imprevisível. É um clube que pode aplicar 6-0 no Vasco, mas daqui a pouco 5-1 no Inter, mas daqui a pouco pode tomar uma pancada, como acabou tomando em alguns momentos do campeonato. É um Vasco que surpreendeu, né, o próprio Fluminense nessa fase de semifinal e que agora chega numa decisão em 2 jogos e decide em casa, né, com a sua torcida lá no Maracanã, mas claro que vai ter torcedores do Corinthians fazendo aquele barulho que a gente conhece muito bem. Então, um preâmbulo aqui falando um pouco do Vasco da Gama para a gente poder entrar no Corinthians. O Corinthians, cara, ele vive uma jornada absurda, incrível em 2025. Um clube que enfrentou também muitos problemas, ainda enfrenta, né? Hoje mesmo saiu uma notícia de investigação do Duílio, ex-presidente, o Augusto Melo impeachmentado, o Osmar Stabile, né, assumindo nesse furacão todo, transfer ban, dívidas que só aumentam, uma loucura, sem poder contratar. Campanha ruim no Brasileiro e mesmo assim finalista da Copa do Brasil. Esse Corinthians. O Corinthians é muito grande, cara. É muito grande. O Vasco tem uma grandeza gigantesca, né? A gente também falou a respeito disso. Mas o Corinthians chegar nessa decisão, cara, e superando o Cruzeiro na semifinal. Por que eu falava que o Cruzeiro era favorito? Pela campanha, por tudo que o Cruzeiro vinha fazendo como time na temporada. E o Corinthians foi lá e carregado pela torcida, tanto no Mineirão quanto na Neoquímica Arena, especialmente em Itaquera, né? Depois de um primeiro tempo em que o Cruzeiro se impôs, né, conseguiu encontrar os espaços que não havia encontrado no jogo de ida, e aí no segundo tempo a torcida, é impressionante como fez a diferença, né, cara? Claro, as mexidas do Dorival, a entrada do Garro, do Ranieri, o Bidon, que fez um jogo absurdo, o Matheus Bidu também, muito bem nesse segundo jogo, e o segundo tempo foi todo do Corinthians, merecia até um empate no tempo normal. Enfim, é um Corinthians que mostra porque tem uma camisa pesada, mostra porque vem chegando apesar dos problemas, né? A gente está falando de um time que chegou na final da Copa do Brasil em 22, e não é de hoje os problemas do Corinthians, tá? Chegou na final em 22, chegou na semifinal em 23, chegou na semifinal em 24, na semifinal em 23 caiu para o São Paulo, que acabou campeão, na semifinal de 24 caiu para o Flamengo, que acabou campeão, e agora chega na final de novo.
E chegou em semifinal de Sul-Americana 2 vezes também, tá? Então, assim, o Corinthians chega, cara. Porque muitas vezes tem problema e tal, quando vai para Itaquera, pum, a torcida carrega, vai para pênaltis e tal. Muitas vezes dependeu do Cássio, hoje tem lá o Hugo Souza, mas não depende só do Hugo, né? A gente está citando outros tantos valores que foram importantes nessa fase de semifinal. Impressionante o que o Corinthians vem fazendo. E tá pronto, cara. Tá pronto para ser campeão. Vai ser incrível assistir essas duas finais. Acho que o Vasco... eu não acho que seja 50-50. Acho que o Corinthians tem um leve favoritismo, até por ter destronado um adversário mais cascudo na semi, que é o Cruzeiro, e é o rei de Copas, né? É o maior vencedor, então é um adversário muito cotado nessa competição, e o Corinthians bateu, assim como tinha batido o Palmeiras nas oitavas. Então, assim, a trajetória do Corinthians, ela dá um pouquinho mais de estofo, a maneira como passou, e o Vasco, cara, que tem muitos problemas, mas tem alguns destaques individuais e tudo mais, eu acho que tá 60-40 ali pro Corinthians. O fato do Vasco decidir em casa, eu não sei se chega a ser uma vantagem, porque tudo depende do primeiro jogo, e aí é sobre isso que eu queria falar com vocês. O Corinthians, eu acho que precisa fazer, ou tem condições para isso, e precisa fazer, portanto, uma boa vantagem no primeiro jogo. Nossa, Chico, mas aí você está achando então que é fácil assim? Não estou falando que é fácil. Eu só estou falando que o Corinthians tem condições de construir uma boa vantagem. O que é uma boa vantagem? Uns 2 gols de diferença. Repito, não estou dizendo que é fácil, que já aconteceu, não é isso. Estou dizendo que o Corinthians precisa buscar isso. Não que se vencer por um gol ou empatar o jogo não possa ser campeão no Maracanã. Não, mas eu acho que o Corinthians consegue, pelo embalo que está da semifinal, conseguir uma boa vitória. E aí eu acho que dificulta bastante a vida do Vasco da Gama nesse segundo jogo, se o Corinthians abrir uma boa vantagem. E tem condições para isso. Me preocupa também. Ele tinha um Santos... Ele tinha um Santos de Ricardo Oliveira, de Gabigol, de Giovani, era um time até bom, Lucas Lima. E ele foi cauteloso numa final contra o Audax, no Campeonato Paulista. Ele mudou, ele não utilizou marcação alta, marcou atrás da linha da bola e venceu o jogo. Eu não sei se ele repete isso, porque o Corinthians, com a força que tem, com a grandeza que tem, a Neoquímica Arena incendeia, né? Então eu acho que Samir, daria um belo engajamento se fazer um projeto para ficar fininho com o Cariani agora. Se você topar, eu desenrolo para você. Pode ser, meu irmão, tô aceitando tudo, né? E o processo dele talvez não tenha o monjaro da vida, né? Que eu não quero tomar. 731 likes aí pelo Siqueira sem Maria Mole. Verdade, hein, gente? Hoje merece like, hein? Siqueira ontem sem Maria Mole, meu irmão. Sem Maria Mole, hein, velho? Sensacional. Mas o Audax era muito audacioso. Não era nada, hein? Então, gente, os jogadores no gelinho, tá? Temos que pressionar a fraca linha defensiva do Vasco. Então, pra mim, o Joe, Samir com Cariani e Julião eu pago pra ver gameplay. Então eu penso o seguinte, né? O duro que a academia do Cariani é em São Caetano, né? Saindo de lá eu vou pro Sete Mares. Saindo do treino eu vou pro Sete Mares. Samir, existe chance de uma troca de Fagner pelo Gabigol? Cruzeiro quer que o Fagner fique? Não sei. O Corinthians não foi procurado até agora. Corintianos, parem de pedir Gabigol. Cara, vocês não reparam que é um ex-jogador em atividade, um popstar, então, quer ser um popstar, isso ainda é filhote de popstar. Pelo amor de Deus, corintianada, meu amigo canal do corintiano, gosto de você, né? Rodrigo, que me assiste sempre, meu amigo. Tô achando até que o Davi é Gabizete, tô achando. Não tive tempo de perguntar isso pra ele ontem. Pelo amor de Deus, velho. Sério mesmo, nós vamos entrar no erro do Luan de novo? Sério que nós vamos entrar nessa onda de novo, velho? O Gabigol tem 28 anos, joga muito ainda, o Marcos diz. Eu vi como ele joga muito. O cara não consegue
O cara não consegue jogar no Cruzeiro, que tem 2 atacantes ruins, o Cisterna lá, que é um buraco, né? E o Arroio. O Arroio é ruim de bola, velho. O Arroio é um Speed Mendonça. Entendeu? E o cara não consegue ser titular lá, velho. Cara, ó, como é que nós vamos ter um jogador? Ele vem, se ele vier pro Corinthians, ele vai enrolar, vai ser cobrado, ele não gosta, ele é mago, o ego dele ele é mala, né? O ego dele é desse tamanho, vai querer discutir com um torcedor, querer desrespeitar a Fiel, porque ele acha que o Flamengo é maior que tudo. Bom, um cara que acha que o Flamengo é o maior de todos, te lascar, meu irmão. Ó, vou te falar, eu fico injuriado quando alguém pede Gabigol no Corinthians, meu irmão. O cara, ex-jogador, mas ele tem 27 anos. O Luan também tinha, velho. O Luan também tinha. Esses caras não querem nada da vida, meu irmão. Hein? Esses caras não querem nada da vida, velho. Entendeu? Não querem nada. Não querem nada. O Gabigol tá pior que tá. O Gabigol tá pior que o Neymar, o Bruno. Pior, porque o Neymar ainda é craque, né, velho? O Gabigol é um jogador que só... O Gabigol não tem um drible. O Gabigol sempre teve força física. O dia que ele perdeu isso, que o bumbum dele cresceu, que ele... Entendeu? Perdeu musculatura, acabou, ele não tem mais futebol. Tá? Vamos deixar ele ir pro Santos e vamos nos divertir com o Santos caindo no ano que vem com ele e Neymar. Agora, a Bia dá uma ideia ótima. Esse jogador aqui é bom, hein, velho? Matheus Henrique. Muito bom jogador, né? Fez um partidaço contra o Corinthians no primeiro tempo. Seria muito interessante. É que os caras não vão ficar trocando jogador jovem, que eles pagaram, né, caro por esses jogadores, pelo Fagner, que já é aposentado. Entendeu? Nem os santistas querem, a Carol falou, o Gabigol, né? Nem os santistas querem. Matheus Henrique joga demais, sonho. Nunca que eles vão mandar pra cá, né? Aqui é reserva, né, lá, né? Quem sabe, né? Enfim. Então o Matheus Henrique top, velho. Caramba. O Matheus Pereira tá em final de contrato. Se ficar livre seria muito bom. Pô, o Matheus Pereira seria ótimo, né? O Matheus Pereira é um cara humilde, né? Você vê que ele jogando não é marrento, nada. Faz o jogo dele. Pô, cara, seria interessante. Mas acho difícil, né? Agora, por favor, né? Não me peçam mais Gabigol. Até rimou, né? Por favor, não me peçam mais o Gabigol. O ego dele é enorme, é uma comédia, por favor. Me pegar nesse trap, seu Zé Ruela. Tu é flamenguista, não vai jogar no meu Corinthians. Cai fora. Cai fora. Rap gangsta. Hein? Deixa eu ler aqui as mensagens, Juliana. Boa tarde, cafezeiros e cafezeiras. Ansiedade para amanhã 1000 por aqui, vocês. Bora pra cima, Timão. Bora, like. Eu acabei de tomar um remédio pra pressão alta. De novo. Enquanto não passar esse período, né? Enquanto não passar domingo, eu acho que a minha pressão não vai ficar boa, não. Espero que sim, em nome de Jesus, mas... hoje já tomei remédio pra pressão. Acordei com uma dor aqui, ó, na nuca, na orelha, assim. Caramba, é pressão. Fui medir, era